Salve, salve, galera! Esse é o primeiro vídeo da série onde eu vou falar um pouquinho da minha história e tentar ajudar você que está passando por esse momento tão único que é vivenciar o câncer. E por que eu falo o câncer com uma tranquilidade muito grande? O câncer nada mais é do que uma alteração genética numa célula que seu sistema imunológico não conseguiu, de certa maneira, eliminar. Então, é um nome popular e que traz muita energia negativa em torno dele, mas que isso não pode ser um tabu. Eu acho que quem passou por isso, ou quem passa por isso, não tem que se orgulhar de ter câncer, muito pelo contrário, tem que vencer ele, tem que lutar contra ele e não tem que ter medo dele. Acho que esse é o grande ponto. Então, aqui no vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o momento onde você tem um diagnóstico. Então eu vou contar minha história rapidinho de como eu cheguei no meu diagnóstico. E a ideia aqui dessa série de vídeos é trazer um pouco da experiência do que eu passei, os caminhos, tentar facilitar alguns caminhos e agilizar algumas coisas que numa doença como essa a gente não tem muito tempo. Então para ficar pensando, para ficar discutindo, a gente tem que agir. Então se a gente tiver uns caminhos mais fáceis, vai facilitar muito. Eu quero trazer aqui também depoimento de pessoas que passaram, assim como eu, por esse momento, e talvez como você ou como seu familiar, como amigo de alguém que está passando por isso. E trazer também especialistas e profissionais do tema para poder dar dicas, dar caminhos para você poder vencer isso de uma maneira mais rápido e ficar logo super bem para viver essa vida que é ótima e muito feliz. Então, no dia de hoje, agora nesse vídeo, eu vou contar para vocês rapidinho de como eu cheguei no meu diagnóstico e como eu lidei com ele, que é essa a parte mais importante desse vídeo. Bom, vamos lá. Eu hoje tenho 43 anos, eu fui diagnosticado no meio de 2020, fui diagnosticado com câncer de pâncreas com já metástase no peritônio. Então, mas desde então, até esse diagnóstico em 2020, eu era uma pessoa totalmente sadia, entre aspas, sedentária, mas sadia. Nunca havia tido nenhum problema de saúde mais grave, nunca passei por nenhuma cirurgia, nunca tive que tomar remédio, absolutamente nada. E até essa data de 2020, de maneira mais ou menos recorrente, eu fazia exames periódicos, fazia check-ups, e num desses check-ups foi identificado que eu tinha gordura no fígado. Bom, gordura no fígado não mata ninguém, quer dizer, dependendo do estágio, né? Eu não sou médico para falar isso, mas boa parte da população tem gordura no fígado, né? Em diferentes níveis, e aí isso pode trazer gravidade ou não, mas o ponto gordura no fígado não é uma coisa que seja tão, enfim, uma doença ou algo tão latente assim. Mas eu, quando vi que tinha um pouco de gordura no fígado, fui atrás. E aí eu acho que esse é um primeiro grande ponto. Quando você sente alguma coisa e tal, você tem que ir atrás. Não pode ficar inibido de buscar informações sobre isso ou tentar tratar isso. Então eu fui atrás, peguei um médico especialista em gordura no fígado e ele me pediu uma série de outros exames, dentre eles uma ressonância magnética com elastografia, para saber o nível de gordura que eu tinha no fígado. E aí, nessa ressonância, foi identificado que eu tinha uma alteração no pâncreas, ou seja, eu atirei numa coisa e acertei outra. A gordura no fígado, em si, o tratamento dele era exercícios, moderar a alimentação, obviamente, e na época eu bebia socialmente, e também você beber de uma maneira mais moderada, ou até mesmo deixar de beber para poder dar uma diminuída. Mas o pâncreas, a gente começou a investigar porque ele estava literalmente alterado. Isso, para vocês terem uma ideia, foi em 2018, então já faz aí 4 anos. E aí eu comecei a investigar o pâncreas, cheguei a fazer uma endoscopia para ver se necessitava de punção, para entender isso, e realmente fizeram isso e não havia nada. Então eu deixei para lá e continuei vivendo minha vida, até chegar junho de 2020, onde estava eu aqui no meio do começo do ápice da pandemia, né, que a gente está vivendo. Eu estava, felizmente, como uma pessoa iluminada, tendo emprego, consegui estar de home office, e eu estava exercendo minha função no home office,
Só que eu estava ali, acordava cedo, ficava trabalhando o dia inteiro na mesma posição, e eu comecei a sentir uma dor, que num primeiro momento eu achei que era uma dor muscular. E aí eu falei, mano, beleza, tô com uma dor aqui e tal, segue a vida. No outro tomei um remédio para dor, no outro dormi, no outro dia eu continuei com a dor, só que ela ficou um pouco mais forte, eu respirando e doendo. O que que eu fiz? No meio de uma pandemia, me vesti como apicultor, né? Tipo, aquelas roupas todo paramentado e tal, morrendo de medo de ir num pronto-socorro, mas como é perto da minha casa, eu fui ao pronto-socorro. E lá eu fui diagnosticado que eu estava tendo um tromboembolismo pulmonar, que é um infarto do pulmão. Olha que loucura. Para quem nunca tinha tido uma gripe, eu já saí para um tromboembolismo pulmonar. Dali eu fui transferido para o hospital, para uma unidade de terapia intensiva, onde eu já fui coagulado e tal, e foi um sinal de Deus. Assim, você que está me ouvindo, você pode ter a crença que tiver e quiser, e eu acredito muito em Deus, em Jesus, acredito muito no meu anjo da guarda, em São Judas, principalmente na Nossa Senhora, nossa mãe querida, e eu acredito que foi um sinal divino, porque esse tromboembolismo ele ocorreu, e logo na sequência que eu fui, enfim, tratado, ele sumiu. Mas meu médico, à época, disse que isso não era normal para uma pessoa da minha idade ter um tromboembolismo pulmonar, que deveria ter uma outra causa. E foi onde foi descoberto com os exames que eu tinha um tumor no pâncreas que já estava em metástase no peritônio. E esse diagnóstico foi feito por meio de uma laparoscopia, logo na sequência, né? E o meu médico, né, ele havia me dito o seguinte, ele falou, ó, a gente vai fazer a laparoscopia e a gente vai identificar se o tumor é benigno ou não, mas se ele for maligno, você já vai acordar com um implante no peito, onde é o podcast, onde você faz toda a medicação endovenosa de quimioterapia, de processo quimioterápico. Eu falei, tá bom, rezei para Deus, fui para a cirurgia, logo após que eu acordei, estava ali no centro cirúrgico, ali me acordando, a primeira coisa que eu fiz foi botar a mão no peito e eu vi realmente que eu estava com o implante, então, obviamente, meu diagnóstico era de câncer. E aí, esse é um recado desse vídeo, o mundo cai. E assim como o seu mundo, se você está nesse estágio, deve ter caído para você, porque todas as perspectivas que você tinha caem por terra. E aí, não porque o câncer é o fim, mas porque é uma doença que você não tinha antes e você foi diagnosticado com ela. E é uma doença brava, não vou mentir para vocês. Aqui esse vídeo não é para trazer misticismo ou qualquer coisa nesse sentido, muito pelo contrário. É uma batalha que vai se colocar à sua frente, onde você vai vencer. Tenho certeza que você vai vencer, mas depende de você. Não foi fácil. Quando eu tive esse diagnóstico, é como se você tivesse batido na parede e você tivesse zonzo ainda e você não sabe bem, você precisa ordenar as coisas na sua cabeça. E provavelmente você deve estar confuso, ou se você é um familiar, você deve estar confuso, um amigo. É uma coisa de falar, putz, a palavra câncer remete a muitos aspectos negativos, de morte ou de, enfim, sofrimento. E não é verdade. Assim, nós podemos vencer. Eu estou aqui, muita gente está aqui. A medicina evoluiu muito. Hoje a gente tem processos de tratamento que há 2, 3 anos não existiam. Hoje a gente tem uma série de coisas que a gente pode se cercar, não só tratamentos medicinais, medicinas complementares, o aspecto psicológico, que é super importante, porque para vencer você precisa querer vencer. E eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo, você quer vencer. Você quer vencer essa luta. Assim como você entra num jogo, se você for competitivo, você quer vencer. Se você tá na vida, na realidade, você quer vencer na vida. Você quer sempre o melhor para você. Então, por que não, num momento como esse, que depende que você vença, por que você não vai pensar assim? Por que você vai pensar negativamente? Por que você não vai trazer os seus amigos, as pessoas que realmente te amam, os seus familiares? Por que você não vai trazer a sua espiritualidade, seja ela qual for? Na minha católica, no meu caso eu trouxe Deus para estar junto comigo, meus patronos, São Judas, São José, trouxe a Mãe do Céu para estar junto do meu lado. E essa batalha
foi vencida por todas essas pessoas, por todos nós, mas eu quis. Então, o recado de hoje é: você tem um diagnóstico e esse diagnóstico não é favorável na sua vida, luta contra ele. Faça com que ele mude. Faça com que ele seja positivo. Isso depende de você. Se você não estiver conseguindo fazer isso, procure ajuda. Procure os amigos, procure os familiares, procure um psicólogo, procura quem passou por isso. Esse canal aqui está aberto a isso. Tenho certeza que vai ter muita gente aqui querendo ajudar. Então, tamo junto nessa primeira etapa da guerra. Vão ter outros vídeos. O próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre prognóstico. Então, eu falei diagnóstico. Então, fui identificado que eu tinha câncer. Tá, legal. E o que o médico me disse e como eu tratei isso? Que caminhos eu busquei? Eu vou trazer tudo isso aqui para você. Então, eu desejo para você muita luz, muita sorte. E vamos nessa. Tamo junto.